Opa! E aí, tchê? Tá? Me escuta aí? Tudo bom, meu cara? Como é que estamos? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, boa noite. Todos sejam muito bem-vindos aí. Vamos Estamos... ao último dia do grande desafio. É verdade, a surpresa já foi anunciada já, graças a Deus. E tinha que ter a ver com isso tudo, né, cara? A gente tá fazendo mais cedo aí por compromissos aí pro pessoal também depois entender. E vai ser um pouquinho mais reduzida essa live, vai ser uns 30, 40 minutinhos. Mas, claro, a gente vai tentar enxugar aí o máximo de tempo, certo? A gente falou no primeiro dia, então, para quem não viu, né, sobre o Chesterton jornalista, certo? A gente ontem nós falamos sobre o Chesterton biógrafo, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre o Chesterton romancista, certo? Algo que aqui na Sociedade de Chesterton a gente preza muito, né? A maioria aí das obras que nós traduzimos são romances de Chesterton. Chesterton, claro, muito conhecido por ser um ensaísta, mas também foi muito conhecido em seu tempo por fazer grandes romances, certo? Realmente coisas que contribuíam para a literatura do seu tempo e até hoje, certo? Então acho que a gente pode dividir mais ou menos, né, essa live em 3 pedaços, né? 2 pedaços grandes e uma fatiazinha final, que é o Man Alive, que é essa nossa grande postagem de hoje, né? Então essa é a parte final. Vou comentar o Man Alive no finalzinho. Nós vamos falar sobre o Chesterton romancista, né? Como que surge isso? Eu quero começar isso contigo. Como é que tu vê esse surgimento de Chesterton como romancista? Evidentemente como um gênio, como um cara que só sabia escrever, né? Evidentemente ele acabaria entrando nesse ponto como escritor. Depois a gente pode falar do Padre Brown, que eu acho que merece um capítulo à parte, e aí sim a gente encerra a live, certo? Então, vamos pelo começo. O Chesterton pode ser considerado um bom romancista, ou os romances dele, assim, era só um entretenimento meio mediano e é legal ler, tá de bom tamanho, mas assim, não perca tanto tempo com o Chesterton romancista. Vale a pena ler os romances de Chesterton? Então, para mim, essa pergunta dá para ser respondida de duas formas, né? Na verdade, eu acho que ela demanda que se diga duas coisas. Primeiro, sim, valem a pena ler as obras do Chesterton por si mesmo, certo? Talvez alguns duvidem disso, mas ou talvez algumas vezes a gente fala muito da conexão, eu falo muito pelo menos, da conexão entre Chesterton romancista e Chesterton ensaísta, o propositor de ideias, né? Então a gente tem essas duas coisas. Agora, eu percebo muito claramente que as obras de Chesterton, elas se sustentam entre um público que necessariamente não é muito entusiasta das suas proposições. Tá? Eu estava falando, já falei na quarta, na quinta, e estou falando hoje também desse cara que é o Neil Gaiman, né, Terry Pratchett e outros caras. Você sabe, né, pelas opções dos caras, pelas coisas que eles propõem também, algumas histórias assim por diante. Você sabe que eles provavelmente não somos grandes entusiastas de coisas que Chesterton coloca como em herege, ortodoxia, outras coisas assim, tá? Agora, esses caras estão e gostam, são muito gratos a essa literatura, né, do Chesterton. E isso falando especialmente de duas grandes coisas, né, dois grandes blocos, mas que não dá para limitar a isso, que é o Padre Brown, por um lado, e por outro lado, né, o Homem que Foi Quinta-feira, né, o Homem que Era Quinta-feira. Tá? E, inclusive, Chesterton é considerado o inaugurador de um estilo, um determinado estilo de literatura, né, policial, no Homem que Era Quinta-feira. Tá? Então, isso para mim já é de lei, né? Para mim não dá para dizer que o Chesterton não é um bom romancista. Ele é um bom romancista, sim, né? Ele é um cara que tá no primeiro calão, tá no segundo, tá, qual é o degrau que ele tá? Bom, aí é outra história. Mas se nós consideramos bom romancista um cara que vale a pena ser lido, né? E a gente tem que falar duas coisas sobre romance, né? A primeira coisa é a questão de nós conseguirmos uma suspensão da incredulidade, ou seja, realmente entrar com as potências do nosso imaginário no mundo subcriado que é proposto.
A segunda coisa, né, é as imagens, né, que nos propõem, são imagens que nos falam da realidade, nos dão uma experiência da realidade, né, de maneira extraordinariamente qualificada, né, ou seja, eu realmente posso apreender algo de uma experiência real a partir daquela experiência funcional que eu estou lendo. E, por fim, né, ter contato com o uso alto da língua. Nesse sentido, Chesterton é formidável. Talvez esse seja também um ponto mais imediato, né, que algumas pessoas vão perceber na escrita do Chesterton, tanto de escrita ficcional como de escrita de literatura. Né? Quando apareceu o tal do GKC, assinando artigos por aí, onde ele começou a ficar famoso em 1901, né, um dos editores dele dizem que haviam pessoas acaloradas ligando para ele, quem é GKC, né, e pessoas, né, de Cambridge, de Oxford, né, e usando junto com essa brabeza toda adjetivos geniais, formidável, né, talento claro, então essas coisas todas. Então, primeiramente, né, se eu quero conhecer, né, eu acho assim, principalmente falando de que Chesterton atende a todas as demandas, né, da literatura. Na minha opinião, primeiro é isso, né? Literatura de elevação de tema, ou seja, os temas são elevados, né? A escrita é instigante, né? O uso da língua é extraordinariamente bom, e assim vai. Então, com certeza, Chesterton é um bom romancista. Agora, é claro, Chesterton é um romancista sui generis, tá? E isso tem que ficar muito claro. Por que, que ele é sui generis? Porque por trás, outro cara sui generis também, que eu estou sempre fazendo um conjugado, a gente fala do que conhece também, do que gosta, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Meu coração tá cheio de Tolkien, tá? Então, também tá muito cheio de J.K. Rowling também, não vou negar não, tá? Mas essa aqui eu tô conseguindo deixar ela bem, né? As pessoas não são culpadas dos meus guilty pleasure, né? Então, mas um cara que vale a pena trazer para fora, que é o Tolkien, ele também é um cara que é um escritor sui generis, porque atrás dele estava todo um tratado estético, né, e mítico, né, que dava profundidade, eram as camadas da crosta terrestre dele, da onde a superfície, entre aspas, também nessa coisa de superfície, entenda a superfície como o que apareceu mais, mas não porque não era profundo, né? É Senhor dos Anéis, o Hobbit, né, e assim por diante, tá? Agora, o Chesterton não tem um apanhado mítico que está por baixo de uma outra literatura que aparece mais. Mas ele tem todo um corpo filosófico, teórico, né, de sabedoria. Eu acho que aí a gente vai mais ao ponto. Existe uma sabedoria expressa em elementos escritos, né, que é a base para essa literatura dele. E esse que é um ponto. Você ter bons romancistas não é nada de extraordinário, ou pelo menos não é nada de que a gente não tenha visto antes. Agora, um bom romancista, que ao mesmo tempo seja tão bom em tantas outras coisas relacionadas ao uso da palavra e organização da ideia, isso aí é. Então, assim, devo ler Chesterton romancista, meu amigo, você não se prive dessa experiência, porque é uma experiência única. Você talvez não tenha um outro literato, e eu acho que talvez não tenha, que ao mesmo tempo tenha tanta capacidade, né, de expressar a verdade de formas tão distintas. E o Chesterton, né, expressava a verdade, novamente pensando nesse homem que quer servir o seu país, dando a ele a verdade. E uma das formas com que ele expressava a verdade era através da literatura. Então, eu não conheço, muito poucos autores eu conheço que claramente na sua vida expressaram que o compromisso deles era com a verdade. Né? E a sua arte não é se tratar só de beleza, é se tratar de verdade também. Então, essa é a minha defesa fundamental do Chesterton romancista. Né? Você vai ler uma coisa única, na minha opinião. Sim, é bem interessante porque nas histórias, né, nos contos, etc., nos romances do Chesterton, tu sempre percebe que a preocupação dele está em não desconectar os temas, certo? Os temas de seu tempo, os temas universais também, é evidente, da história, do enredo do personagem. O personagem ele não desconecta, né, principalmente os personagens principais, eles não se desconectam dessa busca pelo entendimento do que é a realidade, pelo entendimento das coisas mais excelsas, das finalidades
mais das últimas penalidades do homem. Ou seja, o personagem, mesmo que descredibilizado dentro da história, em geral, os personagens principais do Chesterton são, isso na minha opinião, né, são sempre algum modo da forma dele expressar o quanto ele se via também descredibilizado, né, se via diferente dos demais. O personagem do Chesterton, em geral, sempre é o principal, né, humilde, certo? E tido por um pouco louco, um pouco avoado, né, e tido como uma pessoa sui generis, né, uma pessoa que não está de acordo com o seu tempo, né? E, na verdade, isso era um pouco de como Chesterton se sentia em alguns momentos. Eu vejo muito assim, eu vejo sempre, eu vejo até um pouco repetitivo de algum modo. Claro, tem romances, né, que o Chesterton destoa um pouco, mas assim, me parece sempre que ele acaba se limitando a esse espectro, certo? Sempre se limitando a esse espectro do personagem que ele é controverso, ele é paradoxal, né? Ele é tido então como alguém que não é tão importante, tão entendido, que não tem soluções, mas na verdade as soluções geralmente vêm dele e vêm de uma forma inesperada, né? E claro, daí ele constrói todos esses enredos com textos muito bem descritivos, com sacadas geniais, né, com diálogos interessantíssimos, é uma coisa sensacional. É um estilo de literatura que vai te enredando na história, vai te fazendo seguir. Os contos policialescos eu percebo que tem toda essa tradição inglesa, né, presente ali, um pouquinho purificada, no sentido de que a intenção dele nunca é tanto mostrar a vilania do homem, né, mas a capacidade de redenção que o homem é capaz de receber, né, e de também dar ao outro quando ele participa desse processo salvífico. Mas o que eu mais percebo quando eu leio um romance do Chesterton é justamente esse compromisso dele, de fato, em tratar de grandes ideias nos livros, né? E os personagens estarem ligados às grandes ideias. E os personagens transmitirem isso, certo? Aí vai ter gente que vai achar, não, isso é um pouco, ele é um pouco iludido demais, ou realmente está indo muito longe, não gosto de romance. Bom, é uma questão muito de gosto, né? Mas você negar o talento que ele tinha para trazer ideias para dentro da realidade dos personagens, né? Dentro daquela ficção, e ele era um bom ficcionista, porque ninguém cria o Padre Brown sem uma capacidade ficcional boa, né? Muito boa, por sinal. Ele tinha essa capacidade, inclusive os romances do Belloc, né? Ele que construía os personagens para ele, ou seja, ele tinha toda uma capacidade imaginativa, né? O imaginário de Chesterton era muito amplo, você vê pela forma de descrever paisagens, situações, etc. E, evidentemente, ele enquadra isso, então, sob essa máquina de pensar que ele fala em Hereges, que é o homem, né? Ou seja, os nabos, eles não têm dogmas, né? E o homem, ele tem. E o homem é uma fábrica disso, né? O homem é uma fábrica de dogmas. Então, os romances de Chesterton entram dentro dessa fábrica, né? É uma linha especial da fábrica de pensamento chestertoniano. Então, eu vejo muito assim, gosto muito, acho que é uma leitura muito bacana para quem está começando a ler Chesterton, né? Você consegue apreciar. Tem gente que reclama que é um pouco difícil, o que é bom também, né? Você vai ver, por exemplo, as pessoas às vezes reclamam da tradução, né? Que é um pouco difícil de entender. No inglês é mais difícil ainda. Mas na tradução, na tradução, você percebe que existe um desafio para o leitor. Isso é muito importante também. O Chesterton era capaz de debater não só o artigo mais simples, como algum artigo qualquer em tremendas trivialidades, por exemplo, ou também discutir com grandes intelectuais, certo? Com um nível de escrita um pouco maior. E isso é importante para o leitor também, né? O Chesterton também faz a pessoa se desafiar e começar a pensar, por que eu não entendo isso aqui que ele está falando, né? O que ele está vendo aqui que eu não estou vendo? Eu acho que os romances, eles introduzem isso de um modo mais leve. O que o Homem Eterno, por exemplo, não. Se você vai ler o Homem Eterno, você pega e bebe um copo de cimento, certo? Que está ali, basicamente, é um concreto, né? Que cai, assim, é um negócio de louco. Agora, você pega um Poetas Lunáticos, você pega uma Taberna Ambulante, né? Então é um negócio muito mais suave, muito mais tranquilo.
e talvez você demore um pouquinho para engatar, né, as primeiras marchas, mas depois o carro vai. E eu acho que é uma ótima leitura de começo. Mas entre todas essas leituras de começo, e aqui uma pausa muito importante, né? Vou fazer um registro pessoal aqui. Antes de eu começar a trabalhar aqui para a sociedade, eu já acompanhava vocês da sociedade, Instituto de São Vitor, tudo. Eu colocava lá, quando eu comecei a ler literatura, que eu tinha uma certa resistência alguns anos atrás, não vou ler literatura, não vou perder tempo com isso, vou estudar filosofia, vou estudar não sei o quê, aí o cara começa a procurar o trivium, o quadrivium, o cara começa a procurar as coisas, né, que tem que ser estudada, e acaba batendo de frente com a literatura e percebendo que todos os grandes autores leram literatura, né? E sim, de algum modo tinham que ler. Senão se você não tem Homero no seu currículo, você vai dialogar, certo, com uma faixa pequena da humanidade. E se você tem ele, você abre o seu leque, tem uma capacidade muito maior. Mas eu buscava formação literária, quem é que pode me ajudar? Eu clicava lá no Instituto de São Vitor e dei uma olhada nas jornadas literárias lá, que está o Rodrigo, o professor também, o Carboneira, né? Vocês dois. Então eu recomendo aqui pro pessoal, certo? Que é um conteúdo antigo, tá? Vocês vão ver, uns 30 vídeos, mais ou menos, né? As jornadas literárias. Agora vocês até andaram gravando, acho que jornadas de cultura pop, né? Não, jornadas Isso. Mas só uma pergunta, será que você não está comentando do Congresso de Literatura Católica? E que depois Cara, teve jornadas literárias? acho que foi numa sequência. Primeiro o congresso, Isso, como um pode boom, ser. né? Aham. E depois teve jornada literária. Então, assim, esse conteúdo eu deixo de indicação para o pessoal ver, né? Muito, e inclusive, acho que eu escutava tanto o Niemeyer que eu começava a falar parecido com o Niemeyer, né? Eu acho que o Niemeyer tem em casa eu começava a falar rápido, a falar numa velocidade um pouco mais acelerada, de explicar as ideias e tal. Eu comecei, caramba, eu tô começando a Ai, ficar Deus. parecido com o cara de tanto que eu fico escutando o cara ali. Então, Cara, que honra. fica, Junior, que honra, cara. Tu não faz cara, ideia. Eu jamais capaz, imaginei um negócio desses, tá bicho. louco? Não, eu fiquei assim, sei lá, cara, eu tirei as 3, 4 semanas que eu escutava no meu trabalho o tempo todo. E Meu Jesus. as análises do Batman, depois quando entrou na Sim. cultura pop e tal, Ah, claro, Fábio. então, Até, eu não sei se tu dignou a ver o negócio do Harry Potter ali. eu me dignei a ver. Inclusive, acho que a única coisa que eu vi de Harry Potter na minha vida foi aquilo lá. Porque eu não Caramba, tenho cara, então tu paciência. viu mesmo. Não, eu vi o negócio praticamente inteiro. Só os últimos agora, que foi postado nas últimas semanas, dei uma olhada. Meu Então, chapéu. quando vocês quiserem saber sobre literatura, discutir esse assunto, que não vai caber aqui dentro, né? Vocês podem Aham. clicar lá no Instituto de São Vitor e ver que tem muita coisa lá. Fora as aulas do Clístenes, um monte de coisa lá. Certo? Mas, assim, dentro da literatura, eu me lembro que até tu falou isso lá dos Jornadas, a saga do Padre Brown, evidentemente, tem, né, um papel específico, um tanto único, certo? Dentro da história da literatura, né? Você nunca teve, em 2000 anos, alguém que tivesse inventado, certo, um personagem como o Padre Brown, né? A forma como o Chesterton construiu o Padre Brown, não que eu saiba, né? Pelo menos eu não conheço. Então, por que o Padre Brown é tão especial, né? O que tem de tão especial nesse tipo de literatura que torna Chesterton... Porque eu acho que assim, o Padre Brown torna Chesterton um outro tipo de escritor, né? No sentido assim, ele aumenta o grau dele. E veja, é uma coisa despretensiosa, um personagem criado de modo um tanto trivial, né? A forma como ele cria, a forma como ele publica as histórias, certo? Começa publicando em artiguinhos, assim, e tal, e dá aquele boom, vende de um modo impressionante, claro, numa Inglaterra que adora isso, né? É evidente, mas com uma outra conotação, um outro final, né? Uma outra melodia, certo? Você não está mais escutando a mesma coisa, você está vendo outra coisa. Mas, assim, se fosse tentar explicar para o pessoal em 5, 10 minutinhos, como é que tu explicaria por que o Padre Brown é tão essencial e torna Chesterton tão grande romancista? Eu acho que tem uma coisa sobre o Padre Brown que eu comecei a me dar conta há pouco tempo, né? Porque a gente agora tem já, né, que o Júnior comentou das jornadas literárias, a gente fez agora esses últimos sobre histórias de detetive. E a gente teve que ir à teoria de detetive do Chesterton. O que é essas teorias, né? E quando o Chesterton pensa a coisa da história de detetive, ele enxerga essa coisa que nós já comentamos sobre a romantização do ambiente urbano, né?
E o ambiente urbano, entenda-se bem, o ambiente urbano pós-industrial, né? Não é a cidade medieval do renascimento urbano de depois do século XII, que ainda tem muito de natureza no seu horizonte, tá? Agora não, é aquela cidade pós-industrial que, olha, para tu chegar num bosque, bem bosque mesmo, uma floresta, ó, né, dá aquela boa caminhada. E ele vai enxergar esse cara como um cavaleiro, né? Um cavaleiro que está lá para recolocar a ordem nas coisas, certo? E aí, pensando nessa figura do cavaleiro, ele junta duas coisas, e isso já aconteceu antes na Idade Média, que é quando se juntou a figura do cavaleiro com a figura do monge, a figura do cavaleiro com a figura do religioso, a figura do cavaleiro com a figura do celibatário. E aí surgiu, né, essas instituições tão relacionadas à Idade Média, que são as ordens de cavalaria cristã, né? Diante de um assédio muito claro, né, que é o assédio do mundo muçulmano, tanto uma ponta como outra da cristandade, né? E ele vai trazer o Padre Brown cheio desses signos. Isso que é interessante, né? O Padre Brown, ele traz em si dois elementos que, se a gente fosse ficar só nas estruturas comuns, né, do mundo, a gente pode chamar assim essa base, esses grandes grupos humanos linguísticos, né, e o nosso são os indo-europeus. Tu teria o cara que reza, o cara que governa a barra guerreia, e por fim o cara que trabalha, pega ali no pesado, vamos chamar assim, né? E o Ocidente, ele juntou essas duas coisas. Ele juntou o dominador barra guerreiro na figura do sacerdote. Ele espiritualiza o guerreiro enquanto ele torna o homem espiritual não guerreiro de outro plano, de outro elemento de luta de guerra. E claro, um cara que vai entender isso muito bem é São Bernardo de Claraval, porque ele se inspira muito nisso. Quando aparecem os Templários, é comigo mesmo, vou apoiar esses caras, né? E o Chesterton acaba criando para o nosso tempo uma releitura desse ideal da cavalaria cristã e, sobretudo, da cavalaria cristã ligada ao monarquismo. Ele coloca um cara que, a princípio, né, não deve ter nada a ver com tentar deslindar coisas sórdidas, né? E ele pega que sórdido realmente é o métier do padre de desvendar e de resolver essa questão das almas, mas a qual o padre Brown nunca se esquece, está sempre presente nas suas ações, mesmo em busca de resolver algum crime, né? E eu tenho, por outro lado, essa função de resolver esses crimes. E aí entra esse dado fundamental, porque o que acontece? Geralmente, uma história de detetive, ela é um recorte, tá? Muitas histórias interessantes têm dentro delas a dinâmica de um mistério a ser resolvido. Geralmente as melhores histórias não vão, né, ser simplesmente um mistério a ser resolvido. Vocês podem ver que geralmente um livro de literatura policial, ele coloca lá embaixo os componentes propriamente artísticos da literatura. Conhecer o desenvolvimento do personagem, né, a grandeza de como eu escrevo e assim por diante. Só que o Chesterton, sem perder o tom de recorte, né, ainda é um recorte, uma história de detetive, ele transforma esse recorte na coisa mais rica possível. E aí isso é interessantíssimo. O que o Padre Brown sempre fez muito sucesso? Porque ele traz para o sujeito, e aí, vou colocar uma coisa assim, eu sei que vocês acham, vocês que são fã do Padre Brown, vocês são fãs do Chesterton, mas caras que não sei o que mais. Cara, o Padre Brown, ele é algo elogiado e faz parte da vida literária de muita gente. Eu vou dar só um exemplo nosso para sair do mundo de Inglaterra e para pegar aqui os nossos irmãos. Né? Nós temos Jorge Luis Borges, que vai dizer assim, olha, para mim a literatura é uma forma de felicidade. Jorge Luis Borges, quem está nos assistindo pega isso. Tá? É um dos maiores, se não o maior literato da América Latina. Eu falo do mundo de língua hispânica aqui, né, e tudo mais. Esse cara, que também não pode ser acusado de ser nem um cara muito piedoso, nem nada disso e assim por diante. Esse cara, ele diz, e deve ter lido Coisa para Cachorro, que o cara que mais deu alegria literária para ele, e ele é um cara que dominava a língua inglesa como poucos dos seus compatriotas,
O Jorge Luis Borges, ele tem um curso completo de literatura inglesa que ele dava na Universidade de Buenos Aires, né? Então, lia Beowulf no original, não é ler no Middle English, no Old English, na época que o inglês mais parecia alemão do que inglês, né? Esse cara vai dizer que o Chesterton foi a pessoa que mais deu horas felizes para ele dessa alegria chamada literatura, tá? Então, é para a gente ter. E o Padre Brown várias vezes já foi colocado, né? Se eu não me engano, o Jorge Luis Borges fala também do Padre Brown, tá? Porque justamente o Chesterton conseguiu trazer muito da riqueza, da complexidade da pessoa, né? Para dentro desse recorte de uma dinâmica literária, que é a história de detetive. E isso sem escrever um único romance de maior fôlego com este personagem. O Padre Brown só tem contos. Ainda o Sr. Arthur Conan Doyle com o Sherlock Holmes conseguiu ainda me escrever 4, né, romances maiores. A Agatha Christie praticamente só escreve romance. Ela tem vários contos, sim, com seus personagens, histórias de detetive. Mas a maioria são romances de maior fôlego. Agora o Chesterton consegue... E tem uma outra coisa, tá? Ele não faz isso de maneira exaustiva. Essa capacidade de síntese é justamente mais outra marca do gênio e do homem que manja muito o que está fazendo. Né? Porque uma das coisas da pessoa que tem muito domínio sobre uma determinada habilidade não é só a potência, né, do que está fazendo, mas a hora também de tirar a força. Saber exatamente até onde deixar ir, né, a puxada do ar. Mas o Chesterton vai conseguir pegar de maneira sintética, em contos, né, de algumas páginas, de umas 10 páginas no máximo. Ele vai conseguir reunir situações que abarcam não só a questão da equação de mistério, situação, elementos, resolução, mas ele também vai pegar o drama humano, né, das pessoas envolvendo o Padre Brown, e com isso ele constrói a própria personalidade do Padre Brown. A gente começa a entender como é que funciona esse cara. Só que com um personagem, ele nos dá, pela ótica do Padre Brown, um universo de problemas que envolvem a vida de todo mundo. Né? Problemas relacionados à religião, problemas relacionados à visão de si mesmo, à visão dos outros, problemas relacionados à filosofia, problemas relacionados ao amor, né? Tendências disso. E ele faz algo verossímil do ponto de vista de que ele se baseia para fazer o Padre Brown, não é algo da cabeça dele, é algo que ele conhece. Que é, por exemplo, o Padre John O'Connor, que é um cara que dava uma volta em qualquer grande, né, sociólogo aí de qualquer lugar, pela experiência que ele tinha da maldade e da bondade da qual o ser humano era capaz. Então, na verdade, para mim, assim, o Chesterton consegue elevar, talvez, esse gênero de detetive a um dos melhores, se não o melhor resultado dele. Mas, pelo Padre Brown, a gente já consegue perceber tudo que ele é capaz de fazer em qualquer campo do uso da arte literária. Né? Então, é essa a visão que eu tenho. Assim, por esse lado, eu diria que o Padre Brown, sim, né, coloca o Chesterton em outro patamar, né, como literato. Caramba, enquanto tu falava, a minha cabeça ficava piscando ideias, assim, pensando assim, não, a gente pode chamar o Guilherme Freire e fazer uma live tripla, 5 lives, uma por mês, sobre cada tomo do Padre Brown, para ficar debatendo, porque o assunto é um negócio, né, inesgotável, a gente pode extrair muita coisa, e tu jogou uma série de análises sensacionais, e que não vai dar pra gente ficar trabalhando tanto por questão de tempo, mas uma das coisas que tu falou que me chamou a atenção, que de fato é muito interessante, como o Chesterton era capaz de fazer isso pela vida dele, pelos escritos dele, é você saber o limite da inconveniência apologética, certo? Ou seja, é evidente que você tentar converter alguém ou falar de Deus para alguém vai ser um tanto inconveniente. Certo? Você não pode cair, né, naquela tibieza e naquele respeito humano de não falar sobre Deus, sobre as coisas de Deus, etc. Você tem que falar, é evidente, isso é um mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não falar, certo? A fé não vai entrar pelo ouvido, né? Então tem que ser falado. Agora, o grande problema é quando você passa desse limite da inconveniência e começa a ficar um tanto chato, um tanto monótono, você começa a irritar a pessoa porque você não sabe usar a inteligência a seu favor, né? Você vai contra a inteligência humana e se torna uma pessoa insuportável. E o Padre Brown significa justamente
o contrário desse insuportável. É um padre querido, né? É um padre que as pessoas ficam perto dele e se agradam de estar perto dele, né? Mesmo que não goste do catolicismo, a figura daquele sacerdote é agradável, né? É engraçada, é assim uma coisa que traz uma espécie de alegria misteriosa para quem está perto, né? E que faz o ladrão se converter, certo? Então, é esse tipo de presença que realmente sabe o limite da inconveniência, que realmente sabe usar a inteligência. Porque as pessoas acham, sei lá, que São Paulo apóstolo ficava enchendo o saco das pessoas, certo? Não, ele ia lá, ele chegava lá dentro da sinagoga, pregava e os caras disseram que não, tá bom, vocês não querem, então eu vou ali do lado ali e tal, vou ali falar para eles, né? Foi lá nos gregos, ó, o cara riu de mim, não, então não vou ficar enchendo o saco, então eu vou ali do lado ali, né? E o Chesterton mostra que a forma da igreja evangelizar é assim, né? Também a partir da figura de um sacerdote, né? A forma da igreja resgatar quem está sendo condenado é assim, né? Ela vai até eles, ela busca então resgatar eles, mas ela sabe que existem alguns limites, certo? E o Padre Brown respeita esses limites, os limites da liberdade da escolha da pessoa humana, né? Agora, o que não significa que o Padre Brown tem a capacidade de perceber, de prever, né? Ou de, vamos usar o termo que eu usei na primeira live, né? De rebobinar os fatos para conseguir saber onde começou o problema, né? Onde esse problema vai dar, justamente porque ele tem o domínio da pessoa humana, das virtudes, né? Ele tem um domínio teórico que é necessário para um confessor desvendar as almas, certo? Então, o Padre Brown faz isso e, na verdade, o que menos importa ali, na minha opinião, é a capacidade dele de desvendar o crime em si, certo? O que mais importa é como ele consegue, certo? Como ele consegue. Isso. Chegar àquele tipo de pensamento que desvenda o crime, Exatamente. né? Então, Exatamente. assim, desvendar o crime o Sherlock Holmes fazia, né? Agora, construir um pensamento daquele modo e conhecer o homem daquele modo, ele nunca, jamais conseguiria, né? Porque aquilo pertence a quem, então, pertence à fé, certo? Então, isso Sim. necessariamente precisa estar aí incluso nesse debate, mas, cara, não tem como caber no segmento desse assunto, né? Porque a gente tem que falar rapidinho. Eu vou te pedir para dar uma sinopse breve aí pro pessoal sobre a nossa nova campanha. Enfim, né, até o pessoal saber, é mais um conto policialesco de Chesterton, né, é mais um romance de Chesterton que traz, então, essa mistura de elementos, certo? Que é muito importante, mas também que faz com que vocês tenham acesso a grandes obras gostosas de ler, né? A obras Sim. que são curtas em tamanho, mas são grandes em matéria de levar o leitor a boas reflexões. Então, fala um pouquinho aí da obra, e aí no final eu dou as informações de como é que vai ser para o pessoal adquirir e a gente encerra o nosso desafio. Perfeito, meu querido. Então, né, eu não sei se as pessoas estão, eu não sei quantas pessoas estão por dentro do que é a obra em si, né, do Men Alive. Eu acho que, eu sinceramente, eu até me perguntava como é que a obra não veio a lume antes, né, Uhum. aqui entre nós, certo? Mas, em grande parte, eu acho que tem um ponto que ela vai encontrar, né, dentro do. Até porque também vamos deixar. Mas eu acho que o tema em si, eu acho a coisa mais. E, na verdade, de alguma forma, ela acaba sendo um compêndio de muita coisa que o Chester trabalha ao longo de outras obras de literatura, né? Que é a questão do tema do tolo cristão, né? The Fool, esse espírito quixotesco que existe Uhum. existe algo dentro do agir cristão, dentro do mundo, né? Que vai estar presente em grande parte, né? Dentro da escrita do Chesterton em Man Alive, que é essa questão, porque o que é o Man Alive, né? Eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido o Chesterton falar sobre essa figura, esse conto que ele queria escrever do homem que
escreve que sairia de Gales do Sul e depois retornaria, né, até a Nova Gales do Sul, acho que é isso que ele fala, né? E ele acha que chegou na Nova Gales do Sul e aí ele descobre que é a antiga Gales do Sul, sei lá, vamos imaginar isso, né? Ele vai sair para pegar uma cidade aqui nossa, né? Tem Hamburgo, na Alemanha, tem Novo Hamburgo, saiu em direção a Novo Hamburgo. Quando a gente achou que chegou em Novo Hamburgo, na verdade estava na Hamburgo mesmo, originária, né? E o Chesterton vai concretizar esse desejo de escrever sobre essa figura extraordinária, um homem que sai de casa para ir para outro lugar e quando chega em outro lugar descobre que está em casa, né? Em grande parte no romance Man Alive, né? Onde trabalha um pouco essa questão, um pouco não, a substância do texto, que é a questão dessa simplicidade cristã e de se atener à realidade do cristão com um tom altamente quixotesco, né? Para quem gosta do tema de Don Quixote, em algum grau ele está, de alguma forma, chestertonizado, certo? Dentro, né, desse romance, tá? E para mim é talvez uma das principais, talvez seja um livro que sintetize muito do espírito do próprio Chesterton e de muitos personagens, ou a essência dos principais ou dos melhores personagens, né, que nós temos ao longo da história. Eu não sei se Men Alive não é um dos últimos romances dele. Cara, Estou com eu essa acho, dúvida. acho que já é da década de 20 já, né? Pode ser, pode ser. Ou então ainda de 10. Tá, talvez eu esteja me Ah, agora equivocando, pode ser. É porque eu acho que certo? os últimos são. Tem o último tomo do Padre Brown, né? Basicamente. Exato. Mas eu acho que é um livro epítome do Chesterton, assim. Principalmente para quem talvez tu lendo a história, tu te apreenda de maneira mais clara, né? Ou apreenda de maneira mais clara o que que é. Até a própria personalidade do Chesterton, né? Mas que está presente em algum grau também em obras como Poeta Lunáticos, né? Até nas coisas meio mirabolantes que existem em Taberna Ambulante e assim por diante, certo? Agora também eu não vou me permitir aqui fazer resenha e contar a história de tipo, porque eu me lembro mal dela, tá? Eu tô aqui com umas impressões gerais na cabeça e assim por diante, certo? E daí tu parte para explicar o projeto. Sim, não. A gente ainda vai fazer mais conteúdos voltados a isso, mas a gente queria lançar uma grande obra de Chesterton, né? Que ainda não havia sido publicado pela sociedade. Caramba, agora não me lembro se existe uma publicação de Ben Alive em português ali, naquele período antigo, ali, né, entre 30 e 60, aqui no Brasil, que produziram algumas coisas, mas eu não me recordo, assim, né? Essas pesquisas de sebo, que eu já devo ter perdido a conta das horas que eu já fiz sobre obras antigas do Chester, eu não me recordo de ter uma live. Pode ser que tenha. Mas, enfim, amanhã faz o aniversário, né? Seria o aniversário de Chester, a gente comemora a data de nascimento do Chester. Então, a Uhum. sociedade anunciou hoje, né, que amanhã nós vamos iniciar a campanha de financiamento que envolve o Men Alive, para que as primeiras 24 horas tenham um desconto especial, né, para as pessoas adquirirem, sempre num valor muito, muito acessível, e assim o livro possa ser produzido, certo? Mais uma obra, assim como a Esfera Cruz, assim como a Taberna Ambulante, assim como outros romances que nós fizemos aí a partir do esforço dos contribuintes, certo? Então, esse desafio aqui foi basicamente para anunciar, né? Isso a gente já anunciou em texto, mas a gente queria levar para o lado do Chesterton romancista para que a gente pudesse desvelar esse grande escritor também nesse aspecto, para que a gente pudesse despertar nas pessoas mais curiosidade, né? Mais ímpeto para começar de fato a leitura de Chesterton. E você pode começar pelos romances. Né? A gente está com várias promoções na nossa livraria que envolvem os romances de Chesterton e agora mais essa campanha para o pessoal também adquirir e contribuir. E, enfim, né, a gente vai fazer mais postagens, conteúdo sobre o Men Live. Foi muito pedido, muitas vezes pedido no direct, nas caixinhas de pergunta, etc. Direto, sempre, sempre. Então, o editor finalmente aí ouviu o clamor popular, certo? E colocou aí o que resta de bom na democracia para fazer esse livro de uma vez, certo? Então, essa é a grande novidade. A gente pede para o pessoal que contribua. Então, esse foi o nosso desafio. Quero agradecer aí todo mundo que está vendo, que viu, que vai ver, etc. Nessa live. Agradecer ao Rodrigo aí. A gente vai fazer mais lives esse ano, com certeza. Mas sempre é um prazer imenso aí
poder conversar com um chestertoniano de boa cepa, certo? Então, meu caro, um grande abraço aí, um grande abraço pessoal. Quem quer falar alguma coisa no final, tem que dar essa abertura, né? É isso aí. Valeu, gurizada. Obrigado. Contribuam. Certamente nós teremos aí também alguma pessoa bacana, alguma pessoa de relevo também, complementando o texto do Man Alive, né? Como temos Transfere a Cruz, o Elfes e assim por diante. Tá? Então é isso. Vocês sabem, adquirindo um livro da Sociedade Chesterton Brasil, vocês não levam simplesmente, né, e que não é pouca coisa, né, a obra de Chesterton, mas geralmente vocês levam também, né, a um professor de bolso ali entre comentários, introdução, prefácio, essas coisas todas. Show, show, show de bola. Tem umas perguntas aqui sobre o Chester, não tem tanto a ver com o tema de hoje, então eu pedi pro pessoal fazer na caixinha de perguntas ali, e a gente responde lá, certo? E não esqueçam que no link da bio tá o link da nossa livraria. Um grande abraço, então, foi um prazer imenso aí, a gente se vê numa próxima live. Valeu! Valeu, tchau, tchau.